Vamos em frente, porque a criminalidade no Brasil não é só a do colarinho branco. Tem também o crime organizado, de facções criminosas armadas. E a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que extingue o benefício da saída temporária de presos. Chamado de PL da Saidinha, o texto avançou após votação simbólica. Integrantes da base governista não compareceram à sessão. Vou repetir: integrantes da base governista, base do governo Lula, não compareceram à sessão. A gente mostrou aqui nos últimos dias, de papo antagonista, o discurso do Lula, do Flávio Dino e do Ricardo Lewandowski, passando pano para criminosos que cometem os chamados pequenos crimes ou pequenos delitos, que muitas vezes não são pequenos, né? Um nome muito ruim para resumir essa situação. A gente que assalta, a gente que aterroriza aí a população, principalmente pobre, que não tem blindagem, não tem carro, que tem que ficar indo no transporte público e sendo alvejada aí por um bando de delinquentes. E aí, quando se vai votar na comissão um projeto para acabar com saidinha de bandido que vai passear com a leniência do Estado e acaba assaltando as pessoas, os integrantes da base governista não vão. Apenas o senador Jorge Cajuru, do PSB, que é vice-presidente do colegiado, participou da votação. A comissão aprovou ainda um requerimento de urgência para que o texto seja encaminhado diretamente para o plenário da Casa. Pelo rito normal, o projeto ainda precisaria ser discutido pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é de que o texto seja votado no plenário do Senado após o Carnaval, de acordo com líderes ouvidos pelo antagonista. O fim das saidinhas voltou ao debate público em razão de mortes provocadas por detentos que receberam esse benefício. Além de acabar com o benefício da saidinha para os presos, a proposta prevê a realização de exame criminológico para progressão de regime e o uso de tornozeleira eletrônica em presos dos regimes aberto e semiaberto ou em progressão para esses regimes. Grebe, você lembra do vídeo do Lewandowski que nós exibimos? Era contra tudo isso. Precisamente isso. Ele fala assim: não se deve falar em medidas contrárias aí, ou qualquer outra coisa nesse sentido, da progressão de regime, porque a progressão de regime é fundamental, não se deve falar, que mais, em acabar com saidinha, essas coisas. Ele fez todo um discurso que era assim o discurso que os criminosos gostariam de ouvir das autoridades. É, a gente pergunta, né? Para quem o governo Lula governa? Diga, Gré. Felipe, eu acho que o projeto que foi aprovado agora é melhor do que o projeto inicial do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro queria acabar, daí eu não sei se você concorda comigo ou não, ele queria acabar com a progressão de regime de maneira geral. A progressão de regime prevê que um cara que foi preso, depois de cumprir um determinado espaço da pena, possa sair do presídio para ir trabalhar durante o dia, por exemplo. Certo? Uhum. Isso é uma medida que, de fato, como não existe prisão perpétua no Brasil, um dia esse cara vai sair da cadeia, é melhor que ao sair ele tenha a possibilidade de já se encaixar no emprego, enfim. Não acho que seja uma medida absolutamente inócua. Ninguém ficará preso no Brasil por mais do que 30 anos. Então, alguma medida de reinserção dessas pessoas que estão na cadeia na sociedade precisa existir. Agora, saidinha de Natal, saidinha de feriado, saidinha para ir ver o Dia dos Pais, e o cara vai e nunca mais volta, aí não. Não há uma razão. Isso não é fundamental para que o cara se reinsira na sociedade. Para que ele veja a família dele, existem as visitas da família. Né? Então, o Flávio Bolsonaro queria acabar com toda espécie de progressão. O projeto que ficou, por interferência do Sérgio Moro e de outros senadores, foi algo que extingue simplesmente isso que eu vou chamar de saidonas, vai? As saidonas festivas, que punham indistintamente na cadeia, fora da cadeia, o cara que ia lá
enchia a cara num feriado. E aproveitava para encontrar com os parceiros, os parças, no meio da rua e fazer um crime, cometer um assassinato, como diversas vezes a gente viu acontecer. Então, acho que é um projeto que foi melhorado pelo Senado, podou o exagero, que era simplesmente extinguir qualquer possibilidade de progressão, qualquer possibilidade de estudo ou de trabalho fora da cadeia, acrescentou uma necessidade de exame criminológico, ou seja, vai haver mais rigor na avaliação do preso que realmente pode sair para fazer essas coisas, que além de ter o bom comportamento lá dentro, não tem um histórico de envolvimento com crime organizado e tudo mais, ou seja, a justiça vai ser obrigada a peneirar melhor o cara que realmente pode sair. Então é um bom projeto para as nossas circunstâncias. É aquele que vai beneficiar os caras que realmente merecem o benefício e que vai evitar, sei lá, 1.500 bandidos por ano, mais ou menos, em São Paulo, saiam da cadeia e não voltem no fim de ano. Gente, são 1.500. Percentualmente, talvez seja pouca gente em relação ao contingente enorme de presos que a gente tem, mas são 1.500 bandidos que voltaram para a rua, e se não voltaram para a cadeia como deveriam, é porque não estão com boas intenções. Certo? Eu vou ficar aqui fora porque eu quero barbarizar. Então é bom, é um bom projeto, palmas para o Senado que aprovou, pelo menos nessa instância, o projeto melhorado em relação àquilo que o Flávio Bolsonaro queria. Lembrando que está aprovado só numa comissão, né? Essas coisas que têm elementos positivos, elas demoram muito, ou elas são aprovadas numa comissão e depois nunca são aprovadas em plenário. Então vamos aqui ressaltar a importância desse projeto, como o Graeb bem descreveu, e em determinado momento você falou, não sei se você concorda comigo, eu falei exatamente isso quando a gente analisou a questão aqui, diante do assassinato de um policial em Minas Gerais, cometido por um preso que estava em saidinha. E eu falei que era preciso criar mecanismos, inclusive com o uso de tornozeleira eletrônica, para controlar qualquer preso que estivesse em progressão de regime, ou, no mínimo, que houvesse o uso da tornozeleira eletrônica para os casos de saidinha, embora, no caso da saidinha, eu seja um pouco mais duro contra a existência dessa possibilidade. E esse projeto está acabando com o benefício da saidinha para os presos, ainda não está em vigor, tem que passar por aprovação, mas na comissão passou. E prevendo a realização do exame criminológico para progressão do regime e uso de tornozeleira eletrônica em presos dos regimes abertos e semiabertos, ou em progressão para esses regimes. Quer dizer, o sujeito, em vez de ficar na cadeia o tempo todo, ele eventualmente pode sair para trabalhar, mas dorme na cadeia, e aí vai aumentando aí essa dose de liberdade que ele tem, mas é com a tornozeleira eletrônica, é monitorando onde o sujeito está, é o sujeito sentindo que ele está sendo patrulhado, que ele precisa percorrer ali várias etapas, sob fiscalização, até comprovar, dentro das possibilidades, que ele não vai voltar a delinquir. Então, assim, o regime do país precisa ter uma segurança de que o preso efetivamente não vai voltar a delinquir. E quando você libera geral, você abre a porta da cadeia, simplesmente, sem qualquer tipo de controle, qualquer medida para reduzir esses danos, aí você está sendo complacente com a criminalidade. E quando a gente analisa o discurso dos integrantes do governo Lula, a gente vê essa complacência. A gente viu aqui ao longo dos últimos dias. Então, vamos ver um pouquinho da reação. O avanço da PL da saidinha. O Sérgio Moro, da União Brasil, afirmou que a comissão deu uma resposta importante para a sociedade ao aprovar o texto. Vamos acompanhar. E esse é um dos projetos mais importantes que nós aprovamos desde o início dessa legislatura, nessa comissão. E acho que ela cumpre o papel, senador Petecão, quando ela dá uma resposta importante à sociedade. A sociedade brasileira está cansada de ver benefício a bandido, a criminoso, sendo solto prematuramente, sendo solto durante o processo.
às vezes sendo tratado de um jeito que as pessoas acabam perdendo fé na justiça e perdendo fé na lei. O Brasil não pode ser essa terra sem lei, e embora a gente tenha uma capacidade limitada de dar respostas aqui, essa é uma resposta importante. Essa é uma sinalização de que essa comissão está alerta e está prestando um serviço à sociedade. E durante a sessão, o senador Jorge Cajuru sugeriu que os parlamentares reconsiderassem avaliar uma pesquisa sobre a porcentagem de presos que não voltaram aos presídios após a saída temporária. Sérgio Moro e Hamilton Mourão rebateram o argumento de que a taxa de fugas de detentos nas saídas temporárias é baixa. Sempre surge esse tipo de alegação. Não vamos mudar nada não, porque quem foge é pouca gente, porque quem comete crime é pouca gente. Daqui a pouco tá falando assim, é pouca gente que assalta, é pouca gente que é assaltada, é pouca gente que morre assassinada, então vamos deixar como tá. Ora, não é para ter vítima nenhuma. Não é óbvio isso? Que nem eu falei da outra vez que a gente analisou esse caso. Às vezes, você tem iniciativas à esquerda com esse tipo de alegação. Isso não resolve o problema da segurança pública. Mas quem falou em resolver todos os problemas da segurança pública? Tem coisas que são insolúveis. Tem pessoas na história humana que escolhem a escuridão, elas escolhem a delinquência, mesmo com formação acadêmica. Olha aí a classe política que não nos deixa mentir, não é inteira, mas a gente vê a quantidade de maçãs podres, não dá nem para dizer que isso é uma ou outra, né? É a macieira inteira, né? Assim, são florestas e tal. Então, tem gente realmente que escolhe delinquir. E aí vem essa alegação de que, enfim, pouca gente morre. Assim, que a solução não é solução para a segurança pública, mas é solução para as vítimas durante a saidinha dos presos. Quer dizer, isso acaba. Se você acabar com a saidinha de preso, você acaba com as vítimas durante a saidinha de preso. Não é óbvio isso? Isso quer dizer que nunca mais vai haver criminoso? Isso quer dizer que nunca mais vai haver problemas relacionados à criminalidade? Não, é lógico que vai, mas não vai ocorrer o crime durante a saidinha, porque a saidinha não haverá. É uma coisa básica, é um raciocínio lógico. Vamos assistir a reação dos senadores. Um ajuste não seria a gente discutir o critério da saidinha? Ponto 1. Ponto 2. A gente deve ou não levar em consideração uma pesquisa feita pelo maior jornal desse país, Folha de São Paulo, onde lá se colocou que neste último Natal, menos de 5% que não voltaram às prisões e cometeram crimes. Então, 90% de inocentes pagarão pelos pecadores? Apenas essa observação para a reflexão de todos. Só uma questão aqui de argumentação. O problema, senador Cajuru, é que se a gente for levar 5%, esses percentuais variam. No Paraná, foi 14% no Natal de 2023. No Rio, foi 14%. Mas se a gente for levar em conta que são 4 ou 5 saídas no ano, vamos somar esses 5%, então presos, vamos supor, 100 presos no semiaberto no começo do ano. No final do ano, 25% fugiram. E aí a polícia, que já tem dificuldade para investigar crimes novos, para encontrar criminosos foragidos, vai ter que ficar correndo atrás, né, de criminosos que estavam presos e foram colocados em liberdade por um benefício que tem trazido tantos esses problemas. Então não é só 5%. 5% é a cada saída. No ano são 4 ou 5 saídas. O número é muito maior. Ok. Presidente. Com a palavra a senadora Margarete Busetti. Presidente, só um comentário para o meu amigo senador Cajuru. Só para lembrar, Cajuru, que a estatística é igual ao biquíni. Mostra tudo, mas esconde o essencial, pô. Hamilton Mourão fazendo piadinha para resumir a parada, Graeme. E Flávio Bolsonaro lá ativo. Agora que ele escapou da cadeia, era denunciado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, mas varrer a sujeira para debaixo do tapete, utilizando métodos semelhantes aos que foram usados no caso do Lula, aí ele está lutando contra a saidinha, né?